Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui retornando hoje para a nossa quinta aula, né? Falando agora sobre a memória secundária, tá? Então, hoje nós vamos explorar um componente vital dos computadores, que desempenha um papel crucial no armazenamento de informações de longo prazo, tá? A memória secundária é uma parte essencial de qualquer sistema de computador e é fundamental para a sua funcionalidade. Então, nessa aula, vamos aprender o que exatamente é a memória secundária, por que ela é tão importante e como ela se diferencia da memória primária, aquela memória RAM que a gente viu na aula passada. Ao final desta aula, vocês terão uma compreensão sólida do papel da memória secundária no mundo da tecnologia da informação e da manutenção de computadores. Tá? Então, quais são os objetivos da aula de hoje, gente? Hoje nós temos o seguinte objetivo. São 3 pontos importantes que devemos cobrir na aula de hoje. Primeiro é compreender a função da memória secundária. O segundo é identificar os tipos comuns de memória secundária. E por último, e não menos importante, entender como a memória secundária se diferencia da memória primária. Tá? Então, agora nós damos uma rápida revisão sobre o que é a memória primária. Então, assim, antes de mergulhar profundamente lá no mundo da memória secundária, é importante fazer aquela revisão rápida da memória primária. Tá? Vocês devem estar familiarizados com esse conceito, pois é uma parte fundamental dos computadores. Então, vamos relembrar. Tá? A memória primária, também conhecida como memória RAM, Random Access Memory, desempenha papel essencial no processamento de informações de um computador. E aqui estão alguns pontos importantes que devem ser lembrados. Tá? Primeiro ponto é acesso rápido. A RAM é uma forma de memória de acesso rápido usada pelo computador para armazenar dados e programas temporariamente enquanto eles estão sendo processados. Ela é volátil, o que significa que os dados são apagados quando o computador é desligado. Lembrando que eu expliquei para vocês na aula passada a questão exatamente dela, como é que ela funcionava. Você liga o computador faz toda aquela verificação, chama a BIOS, a BIOS vai chamar a... Como é que é o nome? A BIOS vai fazer aquela chamada no HD, pedindo, olha HD, joga na memória RAM o sistema operacional para que ele comece a dar inicialização e o usuário possa ver que você já está funcionando. Aí o HD vai, olha assim para a memória RAM e fala, memória RAM, recebe aí, ó, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vai guardando aí, arruma lugar na tua capacidade aí, velho. Arruma lugar. E a memória RAM, ela é como se fosse um armário. E ela vai pegando as caixas e vai colocando cada caixa num lugar para que ela possa acessar quando for necessário. Tá? E ela é volátil, simplesmente o que acontece? Ela, enquanto tem energia no computador, aquelas caixas estão na estante. Acabou a energia do computador, faltou energia no computador, desligaram puxaram da tomada, desligaram o teu estabilizador, todas as informações que estão dentro dessa caixa caem por terra, né? E deixam de estar lá, nessa estante, na verdade. Tá? Outro detalhe da memória RAM, a capacidade dela é limitada. A capacidade de RAM de um computador é limitada e afeta diretamente no seu desempenho. Computadores com mais RAM geralmente conseguem lidar com tarefas mais complexas e múltiplas ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você tem um computador com 8 de RAM, só o teu sistema operacional já come 75% dela. Tá? Eu me refiro ao Windows 11. Tá? Ela já come 75% da tua RAM. Tá? Então ela vai sobrar o quê? 25%? Nesses 25% tem que rodar os programas que você vai usar, principalmente o Google Chrome, que já come uma memória empurrada. Né? Então, ele vai precisar de mais capacidade. Você, então, vai ter que adicionar novos pentes de memória. Né? Então, você vai aumentar a RAM para 16 GB, ou 24, 32, 64, 128, 512, seja lá quanto você vai botar no seu computador e quanto teu dinheiro puder permitir que você faça isso. Tá? Ela é temporária. A RAM ela é usada para armazenar dados temporários, necessários para a execução de programas. Como eu falei, quando você liga o teu sistema operacional, ele está no teu HD de forma física.
tá? Aí a gente vai falar sobre isso nessa aula. Está ali dentro do teu HD. Ele deve ser jogado na RAM apenas o que é importante para ele funcionar, tá? Então ele consome um pedaço da tua memória RAM para que ela seja, de fato, funcional. Aí você abre o Word vai estar na tua memória RAM. A tela que você está visualizando é ele na memória RAM. O texto que você está digitando, ele é armazenado na memória RAM. Tá? A menos, obviamente, que você já o tenha salvado no HD, num formato físico, ou sei lá, um documento.docx, né, ou docx, e você tem que se lembrar do detalhe. Ele está salvo ali na hora que você salvou. Você trabalhou meia hora e salvou. Ctrl S, né? Ou vou lá no programa, arquivo, salvar, e ele salva essa versão que você trabalhou até agora, esses 30 minutos. Aí você começa a trabalhar mais 30 minutos e o teu filho, né, chega, puxa a tomada do estabilizador, ou a tua esposa, a tua namorada, a tua mãe com raiva puxa da tomada porque você está ali há muito tempo, e todas aquelas meia hora de trabalho vai se perder porque ela está onde? Na RAM, tá? A cache, a RAM também é usado pela cache, né? Armazenando dados frequentemente usados para acelerar o acesso a esses dados. Falei sobre isso também, né? Que a cache é aquela memória mais próxima do processador, tá? Não é uma memória interna do processador, se não me falha a memória, ela faz parte do processador, mas ela não é dentro, basicamente, da CPU, né? Da CPU nós temos os registradores, que é outra memória de mais rápido acesso ainda, tá? Que armazena as instruções, tá? Em cache, ela, como eu falei para vocês, geralmente os processadores têm 3 níveis de cache, L1, L2 e L3, né? E elas utilizam para armazenar informações que são rapidamente usadas pelo processador, né? E não precisando estar na RAM. Quando precisa, ela joga para lá, e quando precisa de alguma que está na RAM, ela joga para o cache. Fica naquele passe de bola, né? De um lado para o outro. Tá? Então, a memória RAM, ou a memória primária, ou a RAM, é essencial para as operações dos sistemas operacionais e aplicativos, garantindo que o computador funcione de maneira eficiente e responsiva. É aquela velha história. Vocês que tiveram celulares há anos atrás, vocês tinham celulares com quanto de RAM? 2? 1? Então fazia com que o seu aparelho de celular fosse lento, fosse devagar, quase parando. Você não podia abrir 2 jogos ou 2 aplicativos que ele ficava capengando, né? Lento, devagar. Hoje você compra um celular que com 6 de RAM ele já é dessa mesma, quase da mesma forma como era o de 2 há 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque os aplicativos consomem muito da RAM, os de sistemas operacionais mais ainda. Você pode pegar o teu sistema ali, você acabou de reiniciar teu computador, teu celular, e vai lá nas configurações e ver o uso da RAM, quanto está ocupado. Vai estar lá metade da RAM, ou 25% da RAM, ou às vezes até mais, dependendo de quanto de RAM você tem. Aí você, mas eu não abri nada, professor. É porque o que está na RAM neste exato momento é o próprio sistema operacional do teu celular. É o Android, ou o macOS, ou iOS, ou seja lá qual seja o celular que você está utilizando. Ele vai estar na memória RAM nesse exato momento. Tá? E agora a gente vai falar sobre a memória secundária. O que é, onde vivem, o que comem hoje aqui no Fantástico. Tá? Então, o que é a memória secundária? Ela é um componente essencial de um computador, desempenhando um papel crucial no armazenamento de informações a longo prazo. Ou seja, é nele que você armazena as informações, é nele que você guarda todas as tuas fotos, vídeos, textos, PDF, seja lá o que for, o joguinho. Tá? Ele está ali dentro da memória secundária. Tá? Ao contrário da memória RAM, que é volátil e perde os dados quando o computador é desligado. A memória secundária não é volátil, o que significa que os dados são retidos, mesmo quando a energia é desligada. É ele que salva a vida, é ele que salva a pátria. Tá? É a memória secundária. Aqui estão alguns pontos chaves que definem memória secundária. Primeiro ponto, armazenamento de longo prazo.
Tá? Ela é usada para armazenar dados, programas de forma persistente. Isso significa que os dados são mantidos mesmo após você desligar o computador e são acessíveis quando você liga novamente. E até mesmo quando você deleta. Dependendo da situação, você tem como recuperar aqueles dados. Professor, não digo um negócio desse. Digo sim. Você pode recuperar esses dados mesmo quando você os deleta, porque ele está lá, dentro daquela memória, fisicamente armazenado. Ele foi apenas apagado do registro de tabelas do HD. Eu acho que é esse o nome que se dá. Tá? Então depois eu explico para vocês como é que funciona isso. Tá? Então, maior capacidade. Em comparação à memória RAM, a memória secundária geralmente oferece uma capacidade muito maior de armazenamento. Como assim, professor? Pelo amor de Deus, olha o teu celular, cara. Quanto de RAM ele tem e quanto de armazenamento interno ele tem? Ai, professor, meu celular tem 2 de RAM e 64 GB de espaço. Então, pronto. 2 de RAM é a memória primária e 64 GB é a memória secundária. E no seu computador, qual é a memória RAM que tem? No meu computador, tenho 16 GB. No meu computador, meu notebook que vocês veem aí em sala de aula, meu notebook gamer, o IdeaPad Gaming 3i, não estou ganhando dinheiro da Lenovo, tá? Só estou fazendo a propaganda do meu notebook, gosto muito dele, amo muito de paixão, e ele me custou muito dinheiro, por isso eu amo ele mais ainda, tá? Então, esse meu notebook tem 8 de RAM e roda o sistema operacional Windows 11. Esse Windows 11 está, neste exato momento que eu vos falo e gravo esta aula, sendo armazenado aonde? No HD, professor, não. No HD ele está armazenado, de fato. Mas neste exato momento ele está na memória RAM. As principais funcionalidades para que essa aula seja gravada, seja exibida para vocês hoje, está na memória RAM do seu computador. Enquanto outras funcionalidades ainda não foram executadas, não foram solicitadas e por isso ainda estão no armazenamento interno do seu computador. Tá? Então, se ele tem uma maior capacidade, meu HD, eu tenho no meu computador, como eu falei, 16 de RAM. E o HD do teu computador, professor, quantos gigas são? Bom, se eu tenho 16 de RAM no computador, eu tenho 1 terabyte de HD no meu computador. 1 terabyte são 1024 gigas. Então falta um bocadinho aí para a RAM se equiparar, né? Quando a RAM tiver em 1 tera, meu amigo, boba da perto seria na febre do rato, como diz o povo. Esse computador não vai estar voando, não. Né? Hoje os grandes computadores têm 512 de RAM. Tem, professor? Tem. Grandes servidores tem. Fácil. Servidor que se preze hoje não tem menos que 128 de RAM. Né? Então, diversos, né? Existem vários tipos de dispositivos de memória secundária disponíveis no mercado hoje em dia. Temos os discos rígidos, HDDs, isso mesmo, HDDs. Tá? Temos as unidades de estado sólidos, SSDs, que tem o SSD padrão, o SSD PCIe e o SSD NVMe. Cada um desses é um tipo diferente de SSD, uma funcionalidade diferente. Tá? Pendrives, flash drives, cartões de memória, né? Professor, quais são os que o senhor usa? Eu uso o padrão, né? Micro SD. Quem usa qualquer produto da Sony vão ter seus padrões diferenciados, que a Sony ela é contra o mercado, ela tem os produtos próprios. Né? Quem tem aí o seu PS Vita, quem tem aí o seu PSP, sofre, porque eu compro um SSD de 32 GB por 60, 50 reais, e ele compra um cartão de memória desses dispositivos por 200 reais. Sofre. Né? É a desgraça da Sony, né? Mas assim mesmo. Sony, por favor, não me processe. Tá? Cada tipo tem suas próprias características e vantagens. Como eu falei, disco rígido, ele gira, ele é como se fosse um CD. E o SSD, estado sólido, ele é uma unidade, ele é um chip. Tá?
Então, eles têm suas vantagens. O que acontece com o disco rígido? Ele é mais lento, o SSD é extremamente mais rápido. Porém, no entanto, entre tudo contanto, o SSD é muito pequeno comparado aos discos rígidos de hoje em dia. Você compra disco rígido de 6 terabytes por R$ 400. Vai comprar um SSD de 1 tera, é 400 conto, pô. É quase o mesmo preço. Professor, na China é mais barato. É, na China é mais barato. Você compra por 200 conto. Mas agora vai ser taxado em 95%. Eita, professor, nem é tudo isso, é 65%. 65% mais 15% em cima de ICMS. Então faz a conta aí, não dá 95, mas dá quase isso. Né? Acesso mais lento. Em comparação à memória primária, a memória secundária geralmente possui um acesso mais lento. Isso significa que a leitura ou gravação de dados da memória secundária pode ser mais demorada em comparação à RAM, e isso é verdade. Lembra que eu falei, a memória RAM ela está acessada diretamente ao processador, né? Já a memória secundária ela é controlada por outro chipset, né? Então, tende a ser um processo um pouco mais lento, não só o barramento em si, como também a própria forma de gravar. Se você está usando, como eu falei, um disco rígido, ele está girando, o cabeçote está passeando por cima do disco, procurando trilhas disponíveis para armazenagem. Tudo bem que ele faz isso a 7.000 rotações por segundo, né? Mas ele tem que fazer. Enquanto o SSD ele já é mais ligeiro, já está lá as trilhas, a tabela de espaços disponíveis. Né? E sem dúvida, eles são essenciais para o armazenamento. A memória secundária é fundamental para armazenar o sistema operacional, aplicativos, arquivos de usuários e outros dados essenciais que precisam ser preservados entre as sessões de uso de um computador. Pois é, sim, é essencial, porque sem a memória secundária, você tem, novamente, o meu termo que eu gosto de falar, um peso de papel gigante armazenando em sua mesa. Tá? Não tem, não funciona. Não tem onde vai rodar na memória RAM, beleza. O que tu vai botar na memória RAM? Se não tá na memória. Ah, professor, eu uso um pendrive. O pendrive é uma unidade secundária. Se a lógica é não usar a memória secundária, você vai botar onde? Entendeu? Então, sem ele, você não funciona. Então, são partes fundamentais do computador. A placa-mãe é necessária para você botar os dispositivos nela. Quais dispositivos são esses? Processador, né, para fazer os cálculos. Beleza, botei a placa-mãe no processador. Liga o computador? Não liga. Por quê? Porque você vai precisar da memória RAM para que o processador consiga trabalhar mais folgado. Porque o processador não vai conseguir trabalhar só com a cache e os registradores. Não vai. Tá? Ah, professor, mas aí eu boto um HD. Beleza, agora você bota o HD. Aí você agora tem como funcionar um computador. Ele já funciona? Ainda não. Porque está faltando alguns dispositivos ainda para que ele volte a funcionar. E dispositivos esses que a gente vai falar aulas futuras ainda. Né? Diga-se de passagem, fontes de alimentação, diga-se de passagem, placas de vídeo, diga-se de passagem, placas de expansões. Né? Então, algumas coisas ainda são necessárias. Tá? E a importância da memória secundária? Elas desempenham papéis cruciais, obviamente, né? Como eu já falei. Então, elas mantêm um armazenamento permanente. Essa é a principal função da memória secundária, né? Fornecer um armazenamento de longo prazo. Ponto. Isso é importante. Né? Para quê, professor? Para programas e arquivos. Então, isso significa que, mesmo após desligar o computador, os dados são preservados, lindo, maravilhoso, lá dentro do teu HD. Né? Eles são a... Como é que eu posso dizer? Preservação de dados críticos, depois eu lembro. Preservação de dados críticos. A memória secundária é o local onde o sistema operacional, aplicativos e arquivos do usuário são armazenados. Isso inclui, sim, o sistema operacional, acabei de falar, criatura. Né? Do seu computador, documentos importantes da sua vida, suas fotos, né? Seus vídeos e muito mais, as dancinhas do TikTok, as fotos do Instagram, tá tudo ali, no seu computador, no seu HD. Né? Sem a memória secundária, todos esses dados seriam perdidos sempre que você desligasse o computador. Olha que lindo.
se perderiam. Ou seja, você estaria usando o quê, gente? O que você estaria usando? O quê? Gostaria de ouvir, vai. A memória! Exatamente. É por isso que eu amo vocês, meus alunos. Tá? Flexibilidade e portabilidade, a capacidade de armazenar os dados em dispositivos de memória secundária, como pendrives e cartões de memória, permite que você transporte facilmente informações de um computador para outro, diga-se de passagem, vírus. Né? Isso é fundamental para backups e compartilhamento de dados e de vírus também. Professor, nem acontece tanto isso mais hoje em dia. Acontece, você que não usa mais tanto pendrive como já usou no passado. Pendrive, disquete, todos esses dispositivos eram terrivelmente disseminadores de vírus no passado. Então não tinha como vocês fugirem deles. Tá? Espaço para aplicativos e atualizações. A memória secundária oferece espaços para instalar e atualizar aplicativos. Sim, se eles estão armazenados lá dentro e tiver espaço dentro deste HD, SSD, dessa unidade de armazenamento, obviamente você poderá instalar e atualizar os aplicativos que já estão lá dentro. Né? Isso permite que você expanda a funcionalidade do seu computador, mantendo-o atualizado com todas as versões mais recentes do programa. Diga-se de passagem aí, ó, o nosso próprio Windows. Tá? Desde o Windows 7, né, se não me falha a memória, as atualizações da Microsoft tornaram-se permanentes e padrões, se não me engano, desde o XP. Eu acho que é isso. Como assim, professor? Você pode pegar as atualizações do sistema operacional gratuitamente na internet, desde que ele seja original. Né? Eu sei que muitos de vocês não têm, mas tudo bem. Eita, professor, que conversa. Não, eu sei que a galera usa aí uns dispositivos, né, maliciosos, diga-se de passagem, né, os cracks, né? A gente sabe que a galera usa. Mas não deixam de ser aplicativos, né, que estão armazenados em alguma unidade de memória secundária, geralmente um pendrive. Backups e recuperação da memória secundária é um componente essencial para a criação de cópias de segurança, chamados de backups. Né? Se o sistema primário falhar ou os dados forem corrompidos, as cópias de segurança armazenadas na memória secundária podem ser usadas para a recuperação de dados. Aqui um exemplo mais claro, gente, eu digo para vocês, é assim. É o celular de vocês, se vocês utilizam essa função, e o Google Drive, por exemplo. O Google Drive, sim, ele é uma unidade de memória secundária que está armazenando suas informações em algum lugar deste universo de meu Deus. Tá? Que acontece o quê? Que acontece que muita gente acaba sofrendo por não usar essas ferramentas. Né? Principalmente vocês, meninas, que adoram bater fotos aí nos TikToks da vida, Instagram e altos vídeos, e tem a vida no celular. Aí vem o dono e leva, aí vem a energia e queima, aí vem a queda e lasca. Então, por aí você tira. Aí perdeu 3, 4, 5 anos da tua vida em registros, porque não mantinha um backup. Só que quem usa essas mídias, né? Você que tem um iOS, né? Vai usar o iCloud, né? Você que usa Android vai utilizar o Google Drive ou Google Fotos, ou outras ferramentas como Dropbox, Mega Upload, seja lá qual for a ferramenta que você utiliza para armazenar online, eles são unidades secundárias para backups e recuperação. Eficiência operacional, o sexto item aqui, ó, o acesso rápido aos dados da memória secundária é fundamental para o desempenho geral do sistema. A capacidade de buscar informações armazenadas na memória secundária garante uma experiência de computação mais rápida e eficiente. O que isso quer dizer? Que tá ali no teu HD, quando você precisa, ou quando o teu sistema precisa, ele só faz assim, ó, vem cá, eu quero você na memória, e ele vai e pega. Tá? Quais são os tipos mais comuns de memória secundária? Aqui nós vamos conhecer as duas principais, suas vantagens e desvantagens, tá? Então, começando com aqui explicação, né, obviamente. Agora que entendemos a importância da memória secundária, vamos dar uma breve olhada mais aprofundada nos tipos mais comuns dessas memórias que são utilizadas em computadores e dispositivos de armazenamento. Existem várias opções disponíveis, cada uma com suas próprias características e vantagens. Então vamos explorar frequentemente os mais encontrados.
Primeiro deles, o mais comum, o mais amado de todos, né? O HD, também conhecido como disco rígido, e estes aparelhos desempenham um papel crucial no armazenamento de dados em muitos dos seus dispositivos, desde laptops até servidores de data center. Tá? E aqui estão os principais pontos a serem considerados. Aqui, gente, temos a foto de um exemplo de um HD e a sua parte interna, tá, gente? O que eu digo a vocês é o seguinte, ó. Lembra que eu falei para você que ele tem um disco de metal, né? Um disco de metal onde é feito os registros. Esse braço mecânico que fica passeando de um lado a outro do disco, e nesse braço tem um cabeçote que fica passando, ó, de cima para baixo, dentro desse disco. Ao mesmo tempo ele fica girando, ele possui aqui uma série de registros, né? Uma série de trilhas que a gente chama, né? E setores. Trilhas e setores. Então, cada espaçozinho desse aqui tem uma capacidade. E essa capacidade é a mesma. Mesmo esse espaço menor aqui tem a mesma capacidade que esse espaço maior aqui. Tá? Que isso é definido aonde? Pelo teu sistema operacional. Tá? E esse discozinho aqui, ele gira normalmente a 7.000 RPM. Existem outros, sim, existe. Existe o que roda a 10.000 RPM. Ele tem uma unidade de busca a RPM, não PRM, mas deixa assim mesmo, depois eu corrijo. Ele tem uma rotação mais rápida, que eles são mais focados em servidores, onde a busca dessas informações tem que ser mais precisa e mais ligeira, uma vez que esses servidores estão online e a principal funcionalidade dele é fornecer essas informações para os seus clientes. Enquanto esse de 7.000 é normalmente o padrão de computadores comuns. Você vai ver, pega aí o seu computador, desmonta aí. Não, desmonta não, senão você quebra, tá? Mas você pega o seu HD e dá uma olhadinha depois, se você souber como fazê-lo, obviamente, e vai ver lá que ele é um HD de 7.000 rotações por minuto. Tá? Quais são as características principais do HD? Ele é um disco magnético, como eu falei. Ele é um disco magnético. Esse disco aqui ele é magnetizado. Tá? Daí não. O HD utiliza discos magnéticos para armazenar informações. Tá? Esses discos são revestidos por uma camada magnética que pode ser magnetizada ou desmagnetizada para representar dados binários, aqueles famosos zeros e uns, que vocês adoram, né? Principalmente quando vocês têm que fazer os cálculos. Né? Partes móveis. O HD possui partes móveis, como um disco giratório, braço de leitura e gravação. Os discos giratórios, platers, ou platters, né? Não sei qual é a pronúncia certa, isso aqui depois eu procuro no Google Tradutor, né? Armazenam os dados enquanto os braços se movem sobre ele para ler ou gravar. Entendeu? O platter é o disco, propriamente dito, né? Capacidade variável. O HD podem possuir várias capacidades, desde algumas centenas de gigabytes até vários terabytes. Por exemplo, o meu computador, esse que eu falo que eu amo tanto, né, o IdeaPad Game, ele tem um HD de 512 gigas, né? Enquanto o meu computador de mesa tem um HD de 1 terabyte, melhor, tem dois HDs de 1 terabyte. Né? Eles são ideais para armazenar grandes volumes de dados, como os documentos, fotos, vídeos, programas, jogos, né? Jogos que vocês se divertem tanto fazendo durante as minhas aulas. Né? Quais são as vantagens do HD? Custo por gigabyte. Começa por aí. Eles oferecem mais capacidade por dólar em comparação a outras formas de armazenamento, a outras opções de armazenamento. Significa que é mais barato fazer um HD do que fazer um SSD. É mais barato produzir grandes quantidades de gigas para um HD do que grandes quantidades de gigas para uma memória RAM. Tá? Então, o custo para armazenar de um HD é muito mais vantajoso do que o custo para armazenar de um SSD. Tá? Ele possui armazenamento massivo, são ideais para armazenar grandes coleções de mídias, como bibliotecas de filmes e músicas. Né? Por exemplo, aí usa aqueles Spotify da vida, né? Os
esqueci o nome, Deezer, né? Eu sou um cliente da Deezer, por exemplo, eu possuo minha própria biblioteca de música dentro de Deezer e que eu posso baixá-la fisicamente para o meu dispositivo móvel, meu celular, para ouvi-la a hora que eu quiser. Caso contrário, eu vou depender de uma rede de dados para que eu possa utilizar esse aplicativo. Né? Durabilidade. Apesar das partes móveis, os HDs são robustos e podem durar muitos anos se tratados com cuidado. Esse tratados com cuidado vai ser parte da atividade de vocês. Tá? O que é tratar com cuidado? Tá? Depende de muitos fatores, desde a forma de desligar o computador, por exemplo, até a forma de como você armazena, a quantidade de vezes que você armazena, a quantidade de vezes que você ligou esse HD, a quantidade de vezes de giros que ele já fez durante a sua vida útil, tudo isso são modelos de questões de durabilidade. Eu tenho HDs que hoje eu tenho 2 HDs de 1 tera perdido. HDs que eu tenho há 5 anos, cara. 5 anos. Então, por que eles estão morrendo? Porque a vida útil dele já está mais do que por fim. Como assim, professor? Tipo, vamos botar assim, são 5 anos de vida, 5 anos que meu computador desligou poucas vezes. Tá? E eles estão nos meus computadores há pelo menos 3 gerações de computadores meus. Tá? O meu mais recente eu comprei na pandemia, ou seja, tem 3 anos. E o meu anterior já veio de outro computador, né, que eu tenho até hoje. Acho que um dos meus poucos HDs ainda funcional está nesse computador aqui, um dos últimos. Eu tenho. Tá? Desvantagem dos HDs. Velocidade relativa. Como eu falei, em comparação aos SSDs, os HDs são mais lentos em termos de velocidade de gravação e leitura. Então você vai ter um HD que ele grava, um exemplo, por 40 megas por segundo, enquanto um SSD vai gravar a 2 teras por segundo. É um exemplo, meio esdrúxulo, mas é um exemplo. Tá? Suscetibilidade a choques. Esse aqui é um fator crucial. Dificilmente você vai estar derrubando seu computador. Né? Dificilmente. Mas acontece. Tá? Então, os HDs, as partes internas deles são móveis. Então, se você, por exemplo, desliga seu computador, aquele disco está girando, e aquele disco é magnético, lembra que eu falei? Aquela cabeçote roda em cima dele através de magnetismo, e ele pode sim encostar no disco. Encostou no disco, arranhou o disco, perdeu dados. Queda, caiu o HD no chão, fez aquele boom, aí você, aconteceu nada não, ligou no computador, funciona, mas alguma coisa deve ter perdido no processo. Pode ser dados? Pode ser dados, mas é mais fácil quebrar o braço, o cabeçote, né? O motor que faz com que eles funcionem. E por último, uma das maiores desvantagens do HD, o consumo de energia. Eles consomem muito mais energia do que um SSD. Isso pode também afetar baterias em laptops, e o que é verdade. O SSD ele consome muito menos e a vida útil das baterias em notebooks tem uma diferença absurda. Quais são as aplicações mais comuns? Desktops, laptops, né? Eles são úteis e comuns em computadores pessoais, porque oferecem um equilíbrio entre capacidade e custo. Né? Servidores de armazenamento. Em configurações de servidores, os HDs são usados em matrizes RAID. Como assim matrizes, professor? Pelo amor de Deus, não vem com matemática, não, mas é quase isso. Uma matriz RAID significa que você tem, dentro de um único computador, 3 HDs, e 3 HDs que armazenam as mesmas informações. Ou que, pelo menos, você pode armazenar as mesmas informações em 3 servidores diferentes. De que forma que você mantenha redundância de dados. Redundância de dados. Como assim redundância, professor? Que caso, por exemplo, você tem aqui 3 HDs em um computador, 3 HDs que mantêm as mesmas informações. Você inserir uma informação nele nova, os 3 HDs armazenam. Isso acontece o quê? Esse HD queima. Você vai perder a informação? Não, porque você ainda tem 2 HDs funcionais, tá? Que têm as mesmas informações, até que você troque esse daqui, o HD principal passa a ser o segundo. Tá? Aí você troca o HD queimado, ele volta a funcionar, um HD novo,
as informações vão ser jogadas também dentro dele. E quando ele já estiver em 100% de compatibilidade com o segundo, ele volta a ser o principal, né? O master, sei lá se é essas palavras que se dão. Tá? E armazenamento de backup são amplamente utilizados para criar cópias de segurança de dados importantes devido à sua capacidade elevada. Muito comum, por exemplo, né? Eu adoro formatar meus computadores e criar uma versão de backup do sistema recém-instalado. E geralmente eu uso quem? Meus HDs externos. Como assim, professor externo? Você tem ele fora do computador? Sim, fora do computador, conectado através de uma porta USB. Né? Se for esses HDs de 3,5, se for os de 2,5, se não me falha a memória, que é o grande, que é o de computador, eles precisam de uma alimentação externa. Né? Ou seja, você tem que ter uma fonte de alimentação no HD para que ele funcione. Tá? E chegamos aqui ao nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, salvador da pátria, unidades de estados sólidos, os famosos SSDs. Né? Hoje, a alternativa mais moderna e cada vez mais populares aos discos rígidos para armazenamento de dados. Porém, os SSDs têm revolucionado o desempenho dos computadores e dispositivos de armazenamento. Então, vamos analisar suas características. E aqui eu tenho um exemplo de dois SSDs, tá? Um SSD padrão e um SSD NVMe. Agora, não sei se ele é PCI ou se ele é o PCIe, né? PCIe, ou se ele é... certeza ele é um NVMe. Tá? Ele é diferente. Ele é um chip acoplado diretamente à placa-mãe, enquanto esse aqui ele é um chip acoplado diretamente através de um cabo SATA e uma fonte de alimentação, como é os HDs padrões. Tá? Quais as características principais dele? Armazenamento flash. Oh, o flash. Eles são velozes? Muito velozes. Tá? Eles não têm partes móveis e eles armazenam dados. Né? Então, são chips de memória, são semelhantes aos utilizados em pendrives, mas numa escala maior e com maior desempenho. Sim, porque os pendrives eles são conectados a uma porta USB. Né? A porta USB, dependendo da velocidade da porta USB, você vai ter uma transferência de dados muito lenta. Se for de 2 para USB 2.0, você vai transferir a 30 megas por segundo. Oxe, quando tem essa velocidade toda, se você tem uma porta USB 3.0 ou mais, essa velocidade triplica ou quadruplica. É muito diferente as velocidades deles. Tá? Velocidade superior, sim, eles são muito mais rápidos, por isso memória flash, elas são ligeiras, né? Eles, comparados aos computadores, aos HDs, eles possuem uma grande velocidade. E isso garante mais o quê? Tempo de acesso mais rápido, tornando a inicialização do sistema mais rápida, a abertura de aplicativos, leitura e gravação muito mais rápidos do que o padrão. Você pode pegar o teu computador aí, teu computador de mesa, o teu notebook, bota um HD nele e liga. Ele vai demorar 8, 10 segundos para inicializar o sistema operacional e bota um SSD. Ele vai durar 3 segundos para inicializar tudo. É uma diferença muito brutal, muito brutal. Durabilidade. Como ele não tem partes móveis, né? Ele tem uma durabilidade maior, né? Então ele torna-se leal para netbooks ou dispositivos portáteis, celulares, diga-se de passagem. Né? E, com certeza, a diferença fundamental, eficiência energética. Consome muito menos energia que os HDs, né? O que pode aumentar a vida útil das baterias de notebooks e dispositivos, né, móveis, como celulares. Desempenho, as vantagens dos SSDs. Né? Desempenho muito superior. As SSDs são notavelmente mais rápidas que os HDs, já falei isso. Confiabilidade, devido à falta de partes móveis, elas se tornam resistentes a choques e desgastes magnéticos. Né? E menos consumo de energia, e tudo isso eu acabei de falar. Desvantagens. Se o HD ele tem um baixo custo por gigabyte, a diferença do SSD está aí. Um alto custo por gigabyte. Você pode olhar, pode pesquisar na internet aí. Um SSD de 1 tera é bem mais caro do que um SSD de um HD de 1 tera. Né? Então, capacidade limitada. Apesar de terem aumento de sua capacidade ao longo dos anos, eles ainda possuem, como são mais caros, né, capacidades mais reduzidas que os HDs comparados, né, fazendo comparativos. Né?
Tudo bem que hoje em dia são mais em conta. Você encontra hoje, por exemplo, como eu falei, eu quero comprar um HD para o meu computador de mesa, um HD de 4 teras ou 6 teras. Eu vou gastar aí nessa faixa 400, 500 reais para essa empreitada. Se eu quiser fazer isso com SSD, eu tenho que gastar em mais de 1.000 conto. Muito mais de 1.000 conto. Então a diferença é grande. Aplicações como já foi dito, laptops e ultrabooks. Por quê? Por questões de meu nome é eficiência energética. E por tornar as coisas mais ágeis, né? Até porque ultrabooks, eles são notebooks com potencial de processamento maior. Né? Desempenho, desktops de alto desempenho. Muitos entusiastas de jogos e profissionais de criações de vídeo preferem SSD para obter máximo desempenho. Por quê? Porque você demora menos renderizando, você tem um acesso muito mais rápido a partes dos jogos. Por exemplo, você tinha um Xbox, só um exemplo, tá? Que utilizasse HD como leitor de jogos, né, HD externo, bicho, que demora era carregar um jogo. Aí você botava nesse mesmo HD, trocava um HD por um SSD. Mesmo que usando a porta USB, a diferença era outra, pô. Carregar era muito mais rápido, né? Servidores e centros de dados. SSDs são usados em servidores para melhorar a velocidade de acesso e reduzir a latência. A latência da... Ah, caramba, me esqueci agora do quê. Depois eu falo para vocês. Existem outros dispositivos de memória secundária? Existem vários outros. Alguns já foram até citados, outros não. E quais são eles? Primeiro dispositivo deles, pendrive, flash drives, né? São dispositivos portáteis de armazenamento que se conectam através de portas USB. Isso aqui não precisa nem dar exemplo, que todos vocês já tiveram um na vida, né? Cartões de memória. Inclusive, tem pendrives que leem esses cartões de memória e utilizam eles para armazenar as informações, ou seja, eles não têm o chip de memória dentro, eles têm apenas um adaptador. Tá? Então, cartões de memória também, como o SD, o micro SD, são muito comuns em câmeras fotográficas e smartphones para aumentar o quê? O quê? A capacidade de armazenamento. Exato. Né? Outros dispositivos móveis são usados para armazenar fotos, vídeos, músicas, aplicativos e inúmeras outras coisas. Discos óticos, esses aqui já estão caindo em desuso há muito tempo, né? Há muito tempo. Aqui todos já usaram alguma vez na vida um CD, um DVD. Poucos eu posso dizer que usaram Blu-rays. Só aqueles que já tiveram PlayStation 3. O professor já teve? Não, não tive. Mas eu já tive uma leitora de Blu-ray no meu computador. Inclusive, tenho alguns animes guardados em Blu-ray, porque essa unidade ainda está no meu computador. Está ligada. Né? Embora o declínio devido ao armazenamento digital, né? Afinal de contas, você não tem mais que armazenar em mídia, né? Você joga logo da nuvem. Discos ópticos ainda são usados para armazenamento e distribuição de dados em mídia física. Dica de passagem: CDs RW, DVDs RW, né? Blu-rays RW, tá? São usados principalmente para distribuir softwares, filmes e música. Softwares, porque a mídia antes era o CD ou o DVD. Filmes, DVD ou Blu-rays. Música, CDs ou DVDs. Ponto. Drives de rede, Network Attached Storage. Não sei se a pronúncia foi correta, professores de inglês que me perdoem, tá? Ou conhecido também como NAS. São dispositivos de armazenamento conectados a redes locais que permitem compartilhar dados em vários dispositivos. O que isso significa? Eu tenho um computador no meu quarto, eu tenho um computador na sala, eu tenho um computador na cozinha. Para que na cozinha, professor? Não sei, não interessa, não importa o exemplo. Tá? Eu tenho um computador no banheiro. Aí sim, professor, jogando Free Fire no banheiro, não, cara, pelo amor de Deus. O computador ia queimar rapidinho por conta da umidade, mas só por exemplo. Tá? Então tá aqui, os 4 computadores interligados através de uma rede. Rede o quê, gente? Pelo amor de Deus. Rede o quê? Qual é o nome dessa rede aqui que a gente utiliza? Foi falado ano passado. Se vocês me disserem que é uma rede WAN, eu bato em vocês. Mentira, bato não, mas eu dou nota baixa para vocês. Tá? Brincadeiras à parte, gente. É uma rede LAN.
É uma rede LAN. LAN por quê, gente? Porque ela vem do carneiro? Não, porque é uma local area network, uma rede de área local, ou seja, uma área limitada, uma área pequena, né, que muitas vezes é uma região de uma casa, é uma região de uma escola, é uma região pequena. Tá? Quando você tem uma MAN, é que você tem uma Metropolitan Area Network. Olha, estou até dando aula de redes agora, saí da aula completamente, mas vamos lá, vou revisar isso aqui. Uma MAN, uma rede de área metropolitana. Aí o que vem a ser essa rede de área metropolitana? Um exemplo bem claro é para aqueles que utilizam a TipoNet, né? A BrisaNet, aqueles que têm coragem, a Luu Internet Banda Larga, tá? São exemplos de MAN, porque são áreas de redes locais, ou seja, tem uma porrada de computadores conectados através dessa rede. Então, não é mais uma dentro de uma casa, seria o equivalente a um bairro, a uma cidade. Tá? Uma rede conectada, são várias LANs dentro de uma MAN. Tá? E por último, não menos importante, nós temos a WAN. Qual é a WAN? É o Wide Area Network, uma rede de área enorme, uma rede de área gigantesca. Essa aqui é basicamente a nossa internet. Ai, que horrível escrever com mouse, meu Deus. É a nossa internet. Por quê? Porque a WAN é conexões de estados, de países, de continentes. Né? Basicamente isso. São áreas que envolvem uma área maior. Né? Diga-se de passagem que a WAN pode ser considerada um país e a internet os continentes, né? Interconectados. Né? Então, eu tenho aqui, como eu falei, na sala, no quarto, na cozinha e no banheiro. Então, eu jogo a foto nesse computador aqui, mas aí eu armazeno as fotos no computador do banheiro, os vídeos no computador da cozinha, os áudios no computador da sala e no teu computador os jogos. E aqui eu guardo os jogos. Pronto. É simplesmente isso. É você conectar todos os dispositivos em uma rede, espalhar dentro de uma mesma rede. Tá? Temos as unidades de armazenamento na nuvem. Esses aqui são os mais comuns que eu falei agora há pouco, né? São os serviços de armazenamento como Dropbox, Google Drive ou iCloud. O senhor usa qual deles, professor? O Google Drive e o Dropbox. Por que não o iCloud? Porque eu não tenho um iPhone, não quero ter iPhone, não faço questão nenhuma de gastar o meu salário comprando um iPhone. Tá? E para você que eu ser chato, não, eu sou só pé no chão. Tá? Porque eu acho ridículo, desculpe falar, mas é a minha opinião, você querer se mostrar por conta de uma marca de uma maçã mordida. Tá? Isso é a minha opinião. Tá? Oferece espaço de armazenamento acessível à internet. Permitem acessar os dados de qualquer lugar com uma conexão à internet. São ideais para colaboração, compartilhamento de documentos. Sim, fato. Tanto é que, como é que a gente faz muitas atividades aqui, utilizando o próprio e-mail, né? Mas, sim, né? É algo fornecido através da nuvem. Está lá no céu. Mentira, professor, não está no céu, não, mas é porque é o conceito mesmo. Tá? E por último, eu acho que já é a última mesmo, unidades extras de HD e SSD. Bom, não preciso nem dizer, né? Eu acabei de falar já, são os discos que são conectados através da USB ou outras interfaces, né, que podem acontecer. Tá? Existem outras? Existem, mas não vem ao caso. Tá? E a comparação entre eles? Eu tinha até esquecido que tinha feito isso. Meu Deus, que aula longa. Tá? A comparação entre HD e SSD. Vamos lá. A decisão entre escolher um disco rígido ou uma unidade de estado sólido SSD para o armazenamento de dados é fundamental, pois ambos têm suas próprias vantagens e desvantagens. Tá? Então, nesse slide, vamos fazer uma comparação entre as duas opções para ajudá-los a tomar uma decisão, né, sobre essa escolha. Então, HD, por alto, revisando. Tecnologia, utiliza disco magnético. Velocidade, mais lento que o SSD. Durabilidade, menos resistente a choques e vibrações, devido às partes móveis. Capacidade, geralmente disponibilidade de capacidade muito maiores, né, pelo baixo custo de gigabytes.
Consumo de energia, consome mais energias em comparação a outros, né? Ideal para armazenamento de grandes volumes, backup de arquivo e armazenamento em massa. SSD utiliza chips de memória como tecnologia. Tá? Velocidade muito mais rápida em termos de velocidade de leitura de gravação comparado a uma HD. Durabilidade mais resistentes a choque e vibrações devido à falta de partes móveis. Capacidade geralmente disponível em capacidades menores, mas em crescimento constante. Tá? Consumo de energia. Consome menos energia e pode aumentar a vida útil de notebooks, laptops, entre outros. Ideal para melhor desempenho em inicialização do sistema, abertura de aplicativos e tarefa que exigem velocidade. Escolhendo entre o HD e o SSD, para que eu vou fazer? Então é o seguinte, ó, o HD é melhor para armazenar dados em massa, backups e dispositivos de baixo custo. SSD oferece um desempenho significativamente superior, sendo ideal para sistemas onde a velocidade é crítica, como laptops, desktops de alto desempenho e dispositivos portáteis. Nota importante, tá? Muitos sistemas modernos utilizam uma combinação de HD e SSD, onde o SSD é usado para sistema operacional e aplicativos, enquanto o HD é usado para armazenar em massa. Tá? Isso combina o melhor dos dois mundos. E é isso que eu faço no meu computador hoje. É um exemplo, tá, gente? Eu tenho no meu computador de mesa um SSD de 256 GB. E eu tenho dois HDs de 1 TB dentro dele. Ou é um de 1 TB e um de 512, não lembro ao certo aqui, mas algo é assim. Tá? Eu tinha mais, só que foram queimando, como eu falei durante a aula. Então, o que eu faço? Eu uso o SSD exclusivamente para os aplicativos e para o sistema operacional. Qualquer outra coisa que eu preciso armazenar, eu armazeno no HD. Por quê? Exatamente pela situação. O SSD, pelo fato dele ser caro, quando eu comprei o meu era mais caro ainda, tá? Eu queria ter velocidade em abertura de programas, em gravação de vídeo, algumas coisas que eu usava com muita frequência. Tá? E eu tinha muitos HDs, então para que eu pensei? O SSD eu vou deixar somente para o sistema e a armazenagem em massa deixar nos HDs. Tá? Então a escolha entre o HD e SSD depende da necessidade específica do sistema e do orçamento disponível. Obviamente, o Faz-me Rir conta nessa hora. Né? Porque se eu pudesse, na época, ter pego um SSD NVMe PCIe de 1 tera, eu teria pego de 1 tera. Mas eu não podia, né? Não dava, a condição financeira não dava. Eu não comprei o produto na China. Você compra barato na China ou de 1 tera. Comparado no Brasil, é caro, pô. Mas eu preferi pela questão de garantia. Né? Na China, eu compro barato, mas e a garantia? Queimou, não funcionou. E aí? Tá entendendo? Eu preferi comprar aqui que se desse algum problema, acabou um tá ali, eu posso mandar para eles de volta, como aconteceu já com alguns produtos meus lá, e eles me devolveram produtos 0 bala novos e estão funcionando até hoje. Eis aqui o fone que não deixa mentir. Comprei esse fone, muito bom, por sinal, adoro ele. Vocês não estão vendo, estou gravando sem vídeo, mas da foi da aula passada. Tá? É o Redragon. É o Redragon Zeus RGB. Né, porque eu precisava de mais desempenho no meu computador, e que você sabe, né? Quanto mais luz brilhando no computador, mais FPS ele tem, né? Então, eu precisava de um fone bom. Procurei, pesquisei custo-benefício, e esse aqui foi o melhor custo-benefício que eu tinha no mercado na época. Não me arrependo. Tive dor de cabeça um pouquinho, tive, porque ele parou de funcionar, o anterior. Mandei para Kabum, eles repararam, me devolveram e voltou com defeito. Eu mandei a mensagem para eles dizendo que o meu defeito persistia, eles me mandaram um novo, 0 bala, e está aqui. Até hoje já tem 1 ano. Né? Agora, se queimar, lasquei-me, né? Que não tem mais como trocar, porque já acabou a garantia. Tá? Então, cada um tem seu lugar no mundo. As tecnologias de armazenamento, é importante escolher a opção que atenda melhor às suas necessidades. Então, dependendo do orçamento, né, é melhor você pegar ou um SSD razoavelmente, tipo 512, né, e comprar um HD, ou pega só o HD e depois compra um SSD. Fica naquele critério, né? Depende da condição financeira e da tua necessidade. Galerinha hoje só quer jogar? Vão querer NVMe, SSD. Obviamente vão querer. Aí a capacidade fica como? Fica a critério de vocês. Fim! É não, fim não. Atividade 1.
para a próxima aula, sexta-feira, pesquisar e elaborar uma tabela comparativa entre HDs e SSD. Nessa tabela deve incluir informações sobre velocidade, capacidade, durabilidade, consumo de energia, custo por gigabyte e exemplos de aplicações para cada tipo de armazenamento. Só isso, professor? Não. Tenha dois. Pesquise cenários de uso específico, como um estudante universitário, um profissional de edição de vídeo ou um jogador de jogos, ou um gamer, né? E determine qual o tipo de armazenamento seria mais adequado para cada caso. Justificar suas respostas com base nas características e desempenho de cada equipamento armazenado. Tá? Então, para cada exemplo que você me der, você vai citar qual é o melhor e por que ele é o melhor. E eu quero por escrito. Explica bem, tá? E por último, será que é a última mesmo? Vamos ver no próximo slide. Tá? Pesquise e elabore uma tabela que contenha vida útil estimada, fatores que afetam a vida útil e recomendações para prolongar a vida útil dos seguintes dispositivos: disco rígido, unidade de estado sólido, pendrive, cartão de memória e disco óptico. Beijo para vocês, meus queridos. Descartar, porque eu não quero nada. Beijo para vocês, meus queridos. Deixa eu botar minha cara aqui. Olha eu, tá? Aguardo os trabalhos na sexta-feira. Individuais, por escrito. E lembrando, tem essas 3 atividades, mas eu também quero um resumo da minha aula. Também individual e também por escrito, tá? Um beijo para vocês e buenas noches.